Processo de educação continuada, informações, divulgação sobre o tema é um dos métodos de prevenção extremamente importante. História de vida, perdas, traumas, maus tratos, abuso, seja físico, sexual, psicológico, negligência, sofrimento psíquico grave, baixa tolerância à frustração e ambivalência, etc, etc, etc. Setembro Amarelo. É preciso amar. É preciso amor. É preciso amar. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, embarcar com suas dores. Está no ar o programa Conhecer. A favor da comunidade que espera o Vamos ao girassol amarelo. bloco vai te levar. Programa Conhecer, de volta. Todas as quartas-feiras estamos aqui, gente, para falarmos com vocês sobre temas importantíssimos, importantíssimos. E esse mês de setembro não podia ser diferente. Então, compartilhe essa ideia. Compartilhe essa ideia. E por último, compartilhe essa ideia. O girassol, vamos girar essa ideia. Girassol. Beleza, gente, estamos de volta com o programa Conhecer. Para todo o mundo agora, através da nossa rede SDP TV. Você que nos ouve agora aí, rede SDP TV, você tudo a ver. Instagram do programa Conhecer. Temos também o YouTube do programa Conhecer, Jornal Centelha Divina, a gente sempre trazendo esses espaços, né, para que vocês possam acessar, né, através dessas redes sociais. E agora, através da rede SDP TV, eu sou enfático nisso, porque essa mensagem aqui pode ajudar. O que a gente vai falar hoje aqui pode ajudar milhares de pessoas em todo o mundo. A proposta do bem está aqui e vocês constroem essa proposta. Vocês fazem efetivamente essa proposta. Mas como essa temática é muito e puro amor, eu vou logo convidar a nossa amiga de sempre, que está sempre presente conosco. Deixa eu ver se ela já está aqui. Já está. Eu não vou... Porque ela é extremamente dedicada a esse propósito. Que alegria, minha irmã, você está aqui de volta. Pode centralizar aí mais um pouquinho, para a gente pegar você inteira aí. Mais um pouquinho só. Aí, mais Melhorou? um pouco. Melhorou. Eu estava aqui, eu vi na estante aqui. É engraçado que essa música que eu botei aqui no YouTube, Girassol, do Cidade Negra, eu gosto de fazer sempre a referência aqui. Ele tá cantando aqui com essa camisa amarela, assim, tipo a minha também aqui, amarela, né, representando esse girassol, né, essa luz, esse sol que gira. E eu vim agora, estava ali, depois desse compromisso cívico, né, de que é o 7 de setembro, essa referência importante de a gente observar todos os contextos. Aí eu vim ali da casa da minha querida sogra e eu tomava um café. E o pessoal disse, poxa, como é que você faz esse café, que esse seu café é diferente?
Você frita um ovo, o ovo fica diferente. Aí eu cheguei, Yara, e peguei aqui, ó, e falei, eu disse aqui, ó, em tudo que a gente bota aí, essa palavra mágica que é inseparável aqui, aí é a receita de tudo. E hoje a gente vem falar, minha amiga, amiga de ideal e de ideais, você que está nessa seara da psicologia, você que mergulha nessa história, eu fico muito contente porque eu sigo as suas redes sociais, vejo a sua proposta, né? É essencial de amor, você traz amor na sua palavra. Yara Nancy Rios, seja muito bem-vinda de volta, minha amiga. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Que alegria, Salles, te encontrar, né? Que felicidade, que presente nesse feriado. Gratidão pelo teu convite, gratidão pelo teu acolhimento e gratidão pelo teu amor. Exatamente. E a gente falando, eu peguei na abertura, hoje a gente teve falando em 7 de setembro, eu falava da importância desse ato cívico enquanto proposta, e os psicólogos daqui de Alagoinhas trouxeram a proposta de falar é uma necessidade e escutar é uma arte, falando sobre a proposta da psicologia, hoje aqui no desfile 7 de setembro, onde os psicólogos trouxeram esse papel importante nessa construção, né? É chamada de caminhada cívica da psicologia. Eu achei interessante os organizadores falando sobre esse setembro amarelo. E você vem hoje falar desse amor, né, dessa proposta, dessa vida como um valor. Como é que está, minha irmã, aí você, nesse caminhar? O que é que você tem visto nessas entrelinhas? O que é que você traz para a gente aí nessa sua fala? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez, meu irmão. Hoje eu trago algumas reflexões, né? Como eu te falei, eu estou numa fase bem introspectiva Sim. e reflexiva da vida. Eu acho que a gente tem vivido desafios existenciais, né? Desafios éticos, morais. E nesse momento, eu acho que a gente encontra muitas das respostas que nós buscamos olhando para dentro, né? Eu acho que muitas vezes, para a gente se ouvir, a gente precisa silenciar essas vozes externas e saber onde é que está o nosso coração. Então, aprender a se escutar também é uma arte. E muitas vezes é se escutando, é aprendendo a se escutar que a gente encontra o caminho do coração. E, em essência, o caminho do coração é o amor. Exatamente. Em essência, e agora eu acho que você foi felicíssima na sua proposta de falar com essa suavidade. Porque quando a gente fala de prevenção ao suicídio, tem muitas pessoas que não gostam de trazer essa temática, mas se a gente traz essa temática nessa leveza que você propõe aqui, fica muito mais fácil de você lidar e de você se expressar quando você traz o tema com suavidade. E essa suavidade ela vai transmitir sempre na palavra-chave de hoje, nossa, que é o amor. Quando você fala de forma suave, você pode trazer a mesma mensagem de forma diferente. Se eu te falo aqui de uma forma impactante sobre essa temática do Setembro Amarelo, ela tem uma repercussão. Mas se eu falo trazendo essa leveza aí e esse saber que tem pessoas que se preocupam com esse, que ainda tem essa dificuldade de lidar com esse problema, vamos dizer assim, de saúde pública, fica muito mais fácil, né? Você concorda? É sim. Eu acho que a maneira como a gente fala e a maneira como a gente escuta oferece uma relação que pode adoecer o outro e empurrar para o suicídio ou pode salvar. Então, pensar sempre, né? O que é que eu, como ser humano, tenho para oferecer para essas pessoas que estão nessa condição. E quando eu trago essa reflexão, eu estou pensando de um sentido bem geral mesmo. Então, é um tema tenso. Falar de suicídio não é um tema fácil, não é um tema digestivo. É pesado, porque causa muita dor e deixa muitas lacunas que nós não temos material científico para entrevistar uma pessoa que se matou. A gente trabalha no campo filosófico e espiritual. Então, a gente não sabe, a gente não tem certeza.
A gente tem evidências a partir de estudos que foram realizados com familiares de pessoas que cometeram suicídio. E que é uma Excelente. pesquisa extremamente delicada e dolorosa. Porque estudar, É, entrar nesse ambiente sagrado de uma pessoa em um momento talvez de maior dor, sabe? Para buscar os motivos. E aí eu acredito que toda a história de vida daquele núcleo familiar passa a ser revirado, os traumas, as dores, as culpas. E assim, e a gente precisa ter muita humanidade, ter muita delicadeza, ter muita gentileza para trabalhar com alguns temas, e principalmente com o nosso olhar, que é um olhar de inquisição. A gente saiu da Idade Média enquanto um período histórico, só que subjetivamente as fogueiras ainda existem. Né? O que é uma política de cancelamento? O que é as pessoas terem a se sentirem, não é nem terem, é se sentirem no direito de invadir a rede social de uma pessoa, uma publicação, e estar justamente agredindo, violentando, porque simplesmente discorda. Então, a gente ainda vive, né, do ponto de vista emocional e subjetivo, a gente ainda vive a Idade Média, no sentido de que toda a diferença precisa ser aniquilada porque é vista como ameaçadora. Então, como é que essas pessoas que estão vivendo processos difíceis de serem elaborados vão se sentir à vontade para compartilhar uma dor, para compartilhar muitas vezes um desejo, ou para compartilhar uma decisão, sendo que o nosso olhar ele é punitivo em relação à dor do outro. A gente tem entrado em um processo onde nós começamos a dar valor mesmo ao emocional, principalmente a partir dos anos 2000, quando, né, foi considerada a década do cérebro, onde estudos trazem a importância da gente ter esse olhar atento para as emoções. Só que o que a gente tem visto é de que as pessoas que manifestam as suas emoções e os seus sentimentos, muitas vezes são violentadas, onde os seus sentimentos e as suas emoções são minimizadas. Ah, mas você não tem motivo para estar assim. Ou seja, a pessoa já está mal, em dor, no momento que ela manifesta essa dor, seja da forma que for, ao invés de ter minimamente um respeito, eu nem vou dizer amparo e acolhimento, porque não é todo mundo que tem isso para dar, mas minimamente um respeito. Porque dor dói e nós buscamos minimizar a dor do outro e tirar do outro o direito de estar em dor. Então, não é fácil a gente compartilhar as nossas dores. Não é fácil a gente saber em qual colo ou em qual ombro a gente pode ancorar e ser acolhido. Porque estamos em um momento que viver a dor é ser considerado fraco. Viver a dor é ser considerado mimimi. Viver a dor é não ter um espaço legítimo de existência. Então, imagine falar. Imagine manifestar essa dor se nos é tirado o direito de simplesmente viver a dor. Então, quando se percebe o suicídio, ele já aconteceu. Já aconteceu. Por isso que traz um choque muito grande. E nós, acobertados pelos nossos preconceitos, a gente acha que o que leva ao suicídio é a depressão. Não, não é. As pessoas dizem, as pessoas dizem, mas quem quer cometer suicídio não dá sinais, não avisa, mas a dor avisa. Ninguém que está bem com a vida, ninguém que está feliz, ninguém que está vivendo um momento de valorização da existência vai cometer suicídio. Eu posso não ter o olhar, o preparo para perceber e identificar os sinais, né, de um pensamento suicida, de uma ideação suicida. Eu posso não ter, porque isso precisa ser realmente visto por profissionais. Então, a família não tem que se culpar por isso. Mas também a gente precisa atentar que a dor é sinalizada. A dor é dita. Então, o suicídio, ele não é silencioso, mas ele é a potencialização de uma dor que foi acobertada. E de uma dor que não foi, com certeza, acolhida. E de uma dor que, muitas vezes,
foi violentada, onde muitas vezes essas dores, elas buscavam caminhos e soluções. Muitas vezes, pensar dessa forma, e aí é que eu acho que o Setembro Amarelo é muito mais colaborativo para a família, para os profissionais de saúde, para os técnicos, digamos assim, de maneira geral, que trabalham a favor da saúde. Porém, dar essa Menos inclusivo. sacudida de que o suicídio está do nosso lado. Então, é um trabalho, do meu ponto de vista, não menor no sentido de menor importância. Não, é um trabalho que acaba trazendo muito mais valor, muito mais um despertar para as pessoas de maneira geral. Para que elas comecem a perceber que se eu não tenho condição de amparar a dor do outro, que minimamente eu respeito. Porque dor dói. Não tem dor grande e dor pequena. E a gente, a gente usa régua para medir a dor do outro. Gente, a gente usa régua para medir a dor do outro. A gente pesa a dor. Isso. E aí, quando a gente faz isso, a gente gera um processo não apenas de violação do direito da pessoa sofrer, né? Porque quando a gente fala de direito à vida, a gente fala de direito de viver tudo aquilo que a vida traz, inclusive o sofrimento. Né? Então, aquela pessoa, ela passa a ser julgada porque está sofrendo. Então, como é que essa pessoa que está sendo julgada por estar sofrendo, por estar em dor, vai buscar ajuda? Vai se enclausurar ainda mais. Vai entrar em um processo de ostracismo ainda mais. E é aí que o suicídio passa a ser uma saída possível para a dor. No momento que os vínculos estão fragilizados, que a pessoa não tem onde se segurar, para que existir? Isso. Se, em essência, o existir é fundamentado no amor. Então, se eu não tenho mais amor, se eu não recebo amor, se eu não tenho mais, eu não preciso mais existir. Perdeu. O Yara, eu não quero perder esse feeling aí, não. Esse que você me dá uns gatilhos excelentes aí. São coisas que eu tenho observado em sua fala. Você trouxe uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau, que é essa questão do olhar mais para o indivíduo nas suas dificuldades, essencialmente do que o projeto como um todo, né? A questão da saúde como um todo. Mas o indivíduo, a gente conseguir ver as diferenças. E você traz uma coisa na sua fala que eu tenho absorvido bastante. Quando você diz assim para o outro, que nada, rapaz. Deixa de frescura, esse mimimi que a gente usa no senso comum. Deixa de nada, deixa dessas bobagens, achando que a dor do outro é fácil de lidar. E você traz na sua fala aquilo. É a mesma coisa de você dizer para uma criança, engula o choro. Né? Fala um pouco sobre isso aí, que a gente usa no senso comum e usa como estereótipo. Essa necessidade da gente usar essa empatia no sentido real da coisa, de vivenciar a dor do outro como sua própria. Fala um pouco. Salles, eu queria trazer uma reflexão bem mais básica, sabe? Porque empatia é um grau de envolvimento com o outro que eu acho que a gente ainda está muito difícil de alcançar. Acho que a gente é perfeitinho na fala, sabe? Mas eu sou muito prática. Eu acho que no dia a dia a gente malmente está conseguindo viver as próprias dores. Então, o primeiro passo da empatia é respeitar o direito do outro estar em dor. Isso. E olha, né, o que é que você traz, o que é que a gente vive, né, desde a infância? O direito de não sofrer. Por quê? Se a criança chorou, de alguma forma, algo aconteceu. Ela não vai chorar aleatoriamente. Ela tem dor, ela tem sofrimento.
né? Ela está vivenciando uma situação que ou lhe foi negado um prazer, ou lhe foi tirado algo. É dor. O choro, infelizmente, foi configurado como sinal de fraqueza. Fraqueza. Tá? Então, por que é que nós temos até hoje dificuldades de lidar com o choro? Porque o choro é como se fosse um fenômeno nosso que a sociedade tem trabalhado há décadas para extirpar. Por quê? Olha como a gente diz, homem não chora, adulto não chora, porque chorar é coisa de criança. E a criança cresce ouvindo que ela tem que aprender a engolir o choro. E é de tanto engolir o choro que o adulto se mata por dentro. Porque é o choro que nos faz humano. Tá? As pessoas têm aí uma preocupação grande com o mercado de trabalho, com a inteligência artificial. Não tenho nenhuma preocupação com isso. Inclusive, eu adoro tecnologia, adoro um ar-condicionado, uma cadeira confortável, amo. Acho que quanto mais conforto, melhor. E eu queria que todo mundo tivesse o direito de ter esse conforto. Mas as pessoas têm medo da inteligência artificial. Ah, porque vai substituir as pessoas? Não. Elas vão substituir naquilo que é operacional, naquilo que pode ser padronizado. A gente precisa entender que a gente precisa lidar com a nossa humanidade. Aceitar que a gente é humano. E aí, de um ponto de vista, né, objetivo, digamos assim, a gente é finito e limitado. A gente não vai dar conta de tudo. A gente quer dar conta de tudo. As pessoas sofrem e adoecem porque construíram um ideal de perfeição. Ah, eu sou perfeccionista, como se isso fosse coisa boa. Deus me livre. Isso. Sabe? Perfeccionismo, gente, é baixa autoestima. E, além de tudo, é orgulho, porque uma pessoa perfeccionista, ela não quer errar. E errar é do humano, então existe uma negação intrínseca do humano no nosso dia a dia. E quando a gente aprende a não chorar, quando a gente aprende a engolir o choro, a gente já começa um processo de não aceitação do que é humano, desse ponto de vista finito e limitado, porque eu não sei tudo. Isso. A gente minimamente aceita as nossas falhas. E eu estou falando da nossa relação com a gente. Porque a gente quer ser perfeita. E a gente quer ser perfeita porque a gente está preso no ideal de não humano. Enquanto chorar é a manifestação da nossa essência, da nossa sensibilidade. O choro diz aquilo que nenhuma palavra. E desde a infância, a gente aprende a ter uma relação ruim com o choro. Porque não pode chorar, precisa aprender a controlar o choro, e se a gente chorar é sinônimo de fraqueza. E veja, meu amigo, que isso também são para as coisas boas. Aqueles momentos, né, que as pessoas recebem homenagens, que as pessoas estão sendo, né, reconhecidas por terem feito, né, algo de bom, uma valorização daquela pessoa, a gente chora de emoção e no momento que está chorando, pede desculpa. Excelente, olha excelente. que sociedade violenta. Uma sociedade que a gente pede desculpa porque chora. O Yari, e aí você trouxe uma coisa que eu observo também, né? Eu gosto da sua fala porque você traz para o campo, você traz para o chão, você traz para a realidade. Não é. Eu fico feliz quando as pessoas trazem para o chão. E aí, olha que coisa interessante. A gente, enquanto ser humano, é construído através de degraus, né? De subidas, de processos. E a gente impõe ao outro uma construção reta. Ou seja, venha para esse olhar de onde eu estou e pule etapas. Enquanto que a gente teve esse processo todo de choros, de dores, de alegrias,
na construção desse ser. Quando a gente chega nesse andar, não vou colocar nem como escada, mas você chega nesse andar aqui, você começa a olhar para o outro, como quem disse, esqueça esse obstáculo, venha logo para aqui para onde eu estou, eu sou a referência, né? É o que a gente faz, é essencialmente o que a gente busca fazer, sem entender que estaremos sempre abaixo e acima de alguém nesse processo de construção. E que, em essência, cada um está onde precisa estar para passar Que pelas precisa. experiências que precisa para aprender. Né? Eu falo muito sobre comparação. Toda comparação é doentia. Toda comparação. A única comparação necessária para a gente é uma comparação da gente com a gente mesma. Sabe? De olhar para mim e dizer assim, antes eu era assim, hoje eu não sou mais. E estar satisfeita com esse processo. Antes eu agia dessa forma, hoje eu não ajo mais. Antes eu pensava dessa forma, agora eu não penso mais. Só que nós vivemos com esse olhar tão no exterior, a gente vive tão distante da gente, porque a gente tem que corresponder à expectativa do outro, né? Porque se a gente não corresponde à expectativa do outro, a gente tem, né, Se toda frustra. uma coletividade que te exclui, que te aponta, que te julga, que te condena. Ah, porque Salles é assim, Yara é assim. E nós rotulamos as pessoas como se fossem mercadorias. E ao invés da gente aprender a lidar com a nossa própria humanidade, com as nossas próprias questões, e que ensina a gente, inclusive, a se respeitar, a respeitar as nossas emoções, a respeitar os nossos momentos, não. A gente aprende a fazer de conta que não existe. Algo que me preocupa muito e que eu acho que também é parte desse contexto tão assustador de suicídio, porque nós temos, no Brasil, o ranking de ocupar o 8º lugar do mundo em número de suicídios. Nós temos cerca de 24 suicídios por dia. É um suicídio a cada hora. Sabe? E a gente acaba reduzindo isso apenas a um fator individual, de que o indivíduo se matou porque quis. Não. Né? O primeiro estudo de sociologia do mundo, de Durkheim, o suicídio, traz que o suicídio é um fato social, porque nós produzimos as condições. Só que como a gente constrói essa ideia de que o ser ele é individualizado, a gente tira a noção, né, das colaborações dos contextos históricos e sociais. Então, nós vivemos, nós somos historicamente situados. E as condições materiais de existência são pano de fundo para os processos de suicídio. Então, a gente tem vivido contexto que as pessoas têm buscado um controle emocional, só que esse conceito de controle não é aprender a lidar com as emoções, é não sentir. Ah, eu quero controlar o medo. Quando a gente vai ver, se controlar o medo significa não sentir medo. Não tem como. Porque o medo é do humano, é uma emoção. Ou seja, é biologicamente constituído. Todos nós sentimos medo. Só que a gente não quer sentir medo. Só que o medo é parte do nosso lado animal. A gente precisa aprender a lidar com ele, é aprender a usar o medo a nosso favor e não contra nós. E nesse processo, tem algo também assim que me chama muita atenção nesses contextos de suicídio, é que a gente acha que todo mundo tem condição de ajudar uma temática dessa. E não tem. Não tem. Tá? Nem todo profissional de psicologia tem preparo pessoal, teórico e técnico para lidar com isso, que é como traz o nosso código de ética. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Isso me faz a pensar, me leva a pensar muito nesse Setembro Amarelo, no sentido de que muitas pessoas se sentem culpadas por não perceberem esses sinais do suicídio. Mas aí, com certeza, perceberam sinais da dor, pelo menos se estiver mais perto. Só que, assim, nem todo profissional percebe. E a gente precisa prestar atenção em 2 processos distintos. Vamos imaginar que uma pessoa que está lá com ideação suicida, ou seja, ela já está planejando. Não é um pensamento,
Não é uma vontade, mas já é uma vontade articulada, é uma ideação, tá? Tá planejando. Só que aí, essa pessoa decide pedir ajuda. Então, imagine que ela está no fundo de um poço, tá? Ela está lá no fundo do buraco. Ela grita pedindo ajuda. Terão aquelas pessoas que vão dizer, ó, se vira, você entrou aí porque quis. Ó, se vira, o problema é seu. Sempre tem. Terão aquelas pessoas que gostariam de ajudar, mas que não vai ter força. Porque não vai ter condição. E não tem porque não tem. Então, existem muitas pessoas com vontade de ajudar, mas não tem como. E existem aquelas outras pessoas que têm condição, sim, de pegar e jogar a corda e puxar a pessoa. Isso é ajuda. Tá? Então, ajuda é jogar uma corda, é estender a mão para a pessoa sair do poço. Ajuda, qualquer uma serve. Para tirar uma pessoa do fundo do poço, não tem importância. Precisa ser alguém que queira ajudar e tenha condição de ajudar. Perfeito. Só que isso não é o bastante para uma situação de suicídio. Porque o que uma pessoa com ideação suicida precisa é de tratamento. Ajuda emergencial. E aí nós temos a CNVV, né, com pessoas, né, o 188, basta 24 horas com essa mão estendida, ofertando ajuda. Só que não adianta ajudar e tirar do fundo do poço daquele momento. Requer um tratamento. E esse tratamento é multiprofissional. Tá? Esse tratamento são por profissionais especialistas e especializados na temática. Não é um manejo de qualquer profissional de saúde mental. E aí, novamente, o nosso código de ética diz que eu só posso assumir a responsabilidade profissional por demandas que eu tenha preparo pessoal. Primeiro preparo é pessoal, teórico e técnico. E uma pessoa com ideação suicida precisa de tratamento. A ajuda, qualquer uma serve, porque é tirar do buraco. O tratamento é lidar com o fenômeno a partir de diversas situações de manejo teórico e técnico para que a pessoa não se coloque no buraco de novo. Para que essa pessoa não caia no buraco de novo. Isso não é ajuda. Tá? Isso é serviço especializado de manejo teórico e técnico por profissionais capacitados para lidar com a situação. Perfeito. Foi bom você trazer isso, Yara. Excelente a sua fala, para a gente não cair naquela coisa de eu sou o Superman ou a Mulher Maravilha que vou resolver tudo porque eu tenho a patente desse profissional, mas não tenho a preparação. Enquanto você pega o seu copo d'água, eu aproveito para dizer aqui alguns serviços de ajuda. O CVV, o número 188, sem custo, gente. Então, vocês que ouvem agora, em qualquer parte aqui do Brasil, está aqui o CVV, Centro de Atenção Psicossocial, que são os nossos CAPs, clínicas, escolas, unidades básicas de saúde, consultórios e particulares e hospitais gerais, e com pessoas que estão devidamente preparadas para lidar com esse problema extremamente delicado. Eu digo extremamente delicado porque é o ápice, porque é o maior valor que está envolvido e a gente precisa estar muito atento e dedicado a essa causa. Você tomou sua água? Aí eu agora falo para você. Nesse momento aqui tem várias pessoas que, inclusive, já conversaram comigo sobre essa temática, mas tem outras pessoas no mundo inteiro agora que você está falando. Graças a Deus, eu gosto de ser enfático nisso. E aí, está agora nessa dificuldade de se expressar, né? de falar. Né?
Tem todos esses canais aqui que são canais assim para você acessar, eu diria até quando você tivesse num momento. Mas de repente você está naquele momento já de desespero. Dá E aí, ajuda, meu, dá ajuda, ajuda, dá ajuda mesmo. Na hora do. dá ajuda. Tá? E ajuda, qualquer uma serve. E era qualquer uma, qualquer uma. Mas Eu, nem eu fui. sempre, aí eu preciso entender que nem sempre, né, quem eu gostaria que me ajudasse vai ter condição. E aí, Salles, eu quero trazer também uma coisa. A gente é muito contaminado por crenças, por valores, por conceitos que são bem ilusórios. A gente acha que a gente tem que ser amado e aceito por muita gente. Ah, todo mundo gosta de Yara. Não, mentira. Tem gente que me detesta. E tá tudo bem. Tá? É parte da vida. Não tem problema isso. Só que existem pessoas que são movidas pelo desejo de agradar todo mundo. Isso vai gerar uma dor. Por quê? Muitas vezes, para a gente se respeitar e se proteger, a gente vai precisar desagradar o outro. Só que isso não pode ser condicional de amor. E nós criamos os nossos filhos assim. Os filhos só são amados, ou pelo menos só recebem uma manifestação de amor, se for perfeitinho, robozinho, obedientezinho, que não dá trabalho, que tira nota boa. Então, o que é que acontece? Quanto mais o ser humano é movido para agradar o externo, mais ele se distancia da sua essência, do seu espírito, das suas emoções. Mais valor à voz externa, menos vai escutar a si próprio. No momento de dor, a gente só precisa ter uma pessoa. As pessoas acham que tem que ter muita gente. Ah, mas eu tenho um bocado de amigo. Se eu não tiver, no momento da minha dor, uma pessoa que eu possa simplesmente desnudar minha alma, não adianta. E basta uma. Aí as pessoas dizem assim, ah, Yara, mas fulano só me procura quando precisa. Eu vou repetir. Vamos atentar para essa fala. Fulano só me procura quando precisa. E amigo é para quê? Amigo é para ser procurado quando precisa. Da hora. Amigo é para isso. E basta um. Não precisa 10, 20, 30. Só que a gente, nesse processo de agradar, de ser perfeito, a gente não aprende a pedir ajuda. A gente nem sequer, muitas vezes, consegue. A gente tem aqui essas pessoas nos acompanhando. Será que se você estiver agora no meio de uma estrada, 3 horas da manhã, e você precisar desabafar 3 horas da manhã, você tem para quem ligar? Porque se a gente não puder incomodar os nossos amigos, de que é que servem as amizades? Eu não posso incomodar o profissional, que a minha relação com ele é uma outra relação. Mas amigo é quando precisa. E ao invés das pessoas se sentirem privilegiadas, dizer assim, poxa, Salles tem tanta gente para pedir ajuda, pediu ajuda para mim. É porque Salles sabe que a alma dele vai ser acolhida e que não tem dia e nem hora. Isso é privilégio. Se 3 horas da manhã, quando você precisa desabafar, você pode ligar para uma pessoa e se ela estiver dormindo e não atender, você vai saber que quando ela vê, ela vai te ligar, ela vai te perguntar o que foi. Se você tem uma pessoa, a sua vida já tem importância. Companheiros de farra, sabe? Colegas de trabalho, a gente pode ter em quantidade.
Mas para quem a gente abre o nosso coração, só basta uma pessoa. E a gente Minha precisa amiga, aprender a pedir essa ajuda. Isso é aprendido. Não é eu não preciso de ninguém. Eu preciso. Eu preciso. Eu tenho. Acho que entrou no outro, não foi, meu amigo? Então, assim, e eu me sinto muito feliz, sabe? Em saber que se eu tiver qualquer problema de madrugada, eu não vou ter milindre nenhum de ligar para aquelas pessoas que eu tenho certeza que me amam. você é Então, mal quando a educado. gente... ou Você é seja, mal não educado. vai ser incômodo. Não vai ser incômodo. E se for, que seja. Eu, eu vou ser, sabe o quê? Eu vou ser mal educado, porque eu não posso deixar você e perder esse gatilho aí. Oi, filho. Eu não posso perder esse gatilho. Que a gente abriu a fala trazendo a palavra amor. É o quê, filho? Você me chamou. Não, chamei não. Por aqui. Mas aparece aqui mesmo. Aqui é a filhota aqui. Oh, meu Deus, mas cresce ligeiro o negócio. Olha que você, eu não posso perder, não posso deixar você falar livre, não, senão você vai lá na frente e vai buscar para achar o contexto, mas você dá os gatilhos. Gente, eu abri essa live falando sobre essa palavra-chave aqui. E aí, eu trouxe, poxa, Sara, você falou de alguns serviços aí para a gente buscar essa ajuda que você fala. São recursos que você tem. Mas aí eu provoquei justamente para a gente falar desse contato imediato. E eu vou trazer por que eu falo a palavra amor na sua acepção. Quando a gente é capaz de influenciar a vida do outro no sentido da positividade, e aí a gente está falando da vida, a gente vê aquele chamado naquelas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, como a felicidade. Porque você esquece de sono, quando você faz as coisas com amor, a felicidade ganha um sentido real. E a retribuição, aquilo que eu sinto por ter contribuído na vida do outro, é o verdadeiro sentido da felicidade. Por isso que a gente fala felicidade nesse sentido do estar no outro, nessa acepção. Quando eu falo uma coisa aqui, que você se alegra, você sorri, aí você sorriu agora, por exemplo. Aí, ó, mostrou o sorriso. A minha resposta é imediata. Ela sorriu por um ato. Eu dei um momento, a gente vive de momentos de felicidade, e a felicidade está no outro. E aí a gente vai ver uma construção agora da coletividade, de eu proporcionar ao outro aquilo que eu efetivamente gostaria que tivesse ao meu alcance, aquilo que eu gostaria que fizesse essencialmente por mim. Então, por isso que a palavra-chave de hoje é o amor, o Yara. E eu não posso largar você indo lá, não. Eu tenho que pegar essa corda aqui, aí me segurar em você. Você volte para esse cordão amarelo. As pessoas estão aqui colocando comentários aqui, excelente. Então, o propósito é esse, meu amigo. É a gente trazer a possibilidade das felicidades do outro como um caminho para evitar esses pensamentos, essa ideação. E por falar, né, em pessoas aqui, a Alessia Fica à Peixoto. vontade. Um grande beijo, foi minha aluna aí na época que eu morei em Alagoinhas. Colega, agora colega, que saudade, gente. Quanto tempo, que saudade, que saudade. Tomara que breve eu esteja aí. Sally, você sabe que é só me chamar que eu vou. Chiclete não existe mais não, mas a gente continua. Oi, E assim, Ari. tem... Oi, Salles. Não, fale que eu vou pedir para E falar eu uma coisa com fiquei você. Pode falar. pensando, né, no título que você trouxe, né, que é a questão do valor da vida. E aí eu fiquei, né, esses dias maturando sobre o que é valor, né? O valor da vida. Então a gente sabe que a principal estratégia de prevenção do suicídio é dar valor à vida, é a valorização da vida. E o que é valor? Né? Aí nós temos na filosofia um ramo chamado axiologia, que vai justamente dedicar os seus estudos ao valor.
E o valor, nós confundimos com preço. Ótimo. Né? A gente acha que valor é preço, como se tudo tem seu preço. Só que o dinheiro, o preço, ele só é utilizado como sinônimo de valor para poder mediar as relações de troca. Tá? Porque a gente vive no mundo material. E o mundo material é mediado pelo dinheiro. A gente consome através desse dinheiro. Só que o dinheiro usado para mediar, ele materializa o valor de uma energia vital investida pelo trabalho. Então, quando uma pessoa me contrata, né, vai no consultório, vou fazer uma palestra, vou ministrar um curso, tem um preço. Porque tem o preço do custo de tudo, tem o preço de deslocamento, tem o preço da minha hora de trabalho. Só que, quanto custa uma transformação de vida? Não tem preço, tem valor. Tem valor. Então, sair desse conceito de que preço e valor são sinônimos. Não são. A gente usa, né? Quanto vale uma terapia? Gente, sair do sofrimento não tem preço. Eu acho que é muito mais caro a pessoa se manter no sofrimento. Se manter na dor é muito mais caro porque custa vida, custa saúde. É muito mais caro do que qualquer tratamento. E aí pensar que o valor, em essência, é a atribuição de uma qualidade que é dada, que é ofertada às coisas, aos fenômenos, às pessoas. Então, quando a gente pensa em valor da vida, e qual que é o valor da vida? É um processo muito subjetivo que envolve, primeiro, a significação do que é viver. Só que nesse mundo corrido, nessa pressa, nesse corre-corre, né, a gente quer respostas prontas, a gente não quer viver esse momento de introspecção, porque a gente acha que isso é tristeza. E não é. Toda reflexão é um mergulho para dentro de si. É isolamento, é um momento solitário. Isso é necessário, só que nós estamos querendo banir isso e viver uma vida na diversão como se todo dia fosse carnaval. Tá? E o valor que eu atribuo à vida depende de como eu significo a minha existência. Que é para que eu existo. Para que eu existo? O nosso modelo de educação emocional é justamente um modelo de educação que nos tira o direito de ser humano. Porque você não pode errar, você não pode falhar, você não pode sentir, você não pode chorar. Aí a gente vai, né, entrando nesse processo de desumanização. Como é que eu vou valorizar a minha existência se o tempo inteiro eu sou cobrada para ser aquilo que eu não sou? Como é que eu vou viver a minha existência se as pessoas são mortas simplesmente por uma questão de orientação sexual? E é uma temática que está intrinsecamente relacionada com suicídio. Quando a gente vai buscar, né, os diversos estudos sobre suicídio trazem que as implicações da sexualidade estão presentes na maioria dos casos de suicídio no Brasil. Porque a gente quer controlar a maneira que o outro sente prazer. Isso, castrar. Tá? Isso. Porque essa preocupação com sexualidade é porque me incomoda a forma que o outro sente prazer. Se existe um processo que diz que a pessoa não pode ter o prazer assim, como é que ela vai dar um valor à existência dela se o contexto de vida, principalmente a família, tira dela o direito de existir? Então, né, e aí, por isso que eu falo que é um tema muito delicado. E para fazer estudos não é fácil, porque é mexer com todas essas feridas. Então, né, convidar quem está aqui a pensar qual é o valor que eu atribuo à minha existência e qual é o valor
que eu atribuo ao outro, principalmente se aquele outro manifesta questões diferentes da minha. Ótimo. Porque dar valor em quem é igual a mim Ótimo. é fácil. Só que aí eu não preciso respeitar. Ah, eu Oh, respeito todo mundo. Não, a gente só respeita aquilo que a gente tem como diferente. Não existe respeito entre os iguais. Respeito só existe em contextos onde as pessoas são diferentes. E têm o direito de viver essa diferença. Então, não tem como uma vida ser valorizada se nós temos um contexto que coloca a existência do outro em caixinhas e que pune as pessoas simplesmente por elas serem quem elas querem ser. e aí você vê, essencialmente, o ego, né? O eu, né? O eu. Olha que coisa, você tocou durante, eu estou observando, você, durante 3 pontos, 3 partes da nossa fala, você traz essencialmente a gente não respeitar o outro nos seus gostos, nas suas ideias, orientações. E, junto com isso, esse objeto de estudo, quando você efetivamente só tem como referência alguém que já chegou às vias de fato, não é? E aí você traz essa forma de atuação baseado no que você tem na literatura para você desconstruir os estereótipos, desconstruir valorização da vida. E aí você entra numa coisa chamada pesquisa que forma a política pública. O que é que tem aí? E eu quero já que você fale, porque esse tempo é muito... Essa relação que a gente cria nesse espaço, né, chamado tempo, ele é cruel com a gente. Mas o que é que você tem, Yara, que você tem visto aí, como política pública ou como sugestão de política pública que você tem visto? E logo em seguida você traz para a gente. Nesse processo da pandemia, houve avanços, estagnações ou retrocessos? O que é que você pode observar? O que é que você observou? Eu vou levar para uma reflexão bem geral sobre como as políticas públicas têm lidado com o humano. Então, pensar assim, qualquer política pública que dá o direito do ser humano ser como ele deseja ser e que dá acesso aos direitos básicos de sobrevivência é uma política pública legítima. Quando existem políticas para alguns, quando existem ações para algumas pessoas, aí a gente reproduz os privilégios e a gente tira do outro o direito de viver o próprio direito. Quando a gente pensa na pandemia, né, que ainda não passou, a gente está vivendo uma etapa diferente, né, desse contexto doentio, a gente pode pensar, eu acho que a gente tinha muito para avançar como humano. A gente até colocou no início da pandemia cada discurso lindo, né, de valorização da vida, de cuidado do outro, sabe, de manifestação de cuidado e proteção com essa humanidade. Mas depois, o que é que nós vivenciamos? Um processo de desvalorização da vida. Hoje, se perguntar quantas pessoas morreram no país de Covid, a gente nem sabe. E as pessoas acabaram se tornando números. Números. As pessoas são números. Tá? Então, falar hoje, né, de qualquer política pública para o suicídio, para mim, é ineficaz se a gente não tiver políticas públicas embasadas no princípio do direito da pessoa, primeiro, ser quem ela quer ser. Eu não posso ofertar serviço para alguns, porque é o direito de ser humano. Né? Diz assim, a todo mundo é igual perante a lei. Porém, a maneira que a lei trata as pessoas, trata de forma desigual, porque as pessoas são diferentes. E, infelizmente, no nosso sistema, o valor
que é dado às pessoas está atrelado ao valor de poder de consumo. Então, se aquela pessoa consome determinado produto, determinada mercadoria, ela tem valor. Se ela é de uma classe social, né, considerada inferior, ele já não é igual. Então, ele não é humano igual ao outro humano. E mudar isso é um processo, o que eu acredito. Perfeito. Né? E nós estamos aqui nesse momento por isso. Né? Doando aquilo que hoje é o mais valioso do ser humano, que é o tempo. Perfeito. Hoje não existe nada de maior valor do que o tempo. E quando é um tempo doado, um tempo sem retribuição, isso tem um valor ainda maior. E utilizar esse tempo, né, que inclusive já está acabando aqui do Instagram, para justamente trazer essa reflexão. Né? Qual é o valor que eu estou dando para a minha vida? Qual é a manifestação de amor que eu estou tendo por mim? Só que se a gente cresce em um contexto que diz o tempo todo que eu estou inadequado, que eu sou inadequada porque eu sou de tal cor, eu venho de tal lugar, eu cresci em tal lugar, eu estudei em tal escola, eu não consumo determinadas coisas, eu não viajo para o exterior, a gente não vai aprender a se amar. Porque, infelizmente, a maneira que as pessoas aprendem a manifestar amor e a receber amor está condicionado. Então, não é amor. É manipulação. Isso. E para nós, né, que acreditamos na espiritualidade, pensar, né? E aí, como é que eu tenho pensado sobre isso, né? Sobre o valor da vida? Que existir, meu irmão, existir, porque aí a gente não acredita em várias vidas, a gente acredita em uma vida só. É uma existência, só que em vibrações diferentes. Momento encarnado, momento desencarnado. Então, existir é manifestação do divino. E viver é deixar o divino ser manifestado em nós. Excelente. Esse fechamento que você traz do ponto de vista da espiritualidade, ele é fantástico. E eu vou trazer, deixando também, materializando também esse amor, eu falar de política pública. E aqui passaram vários profissionais da área de saúde, formadores de opinião. A reflexão, chamar o outro à reflexão de uma forma branda, como a gente iniciou, é uma manifestação de amor. Então eu falo a todos os profissionais aqui de saúde presentes, que vão assistir, e não adianta a gente falar em política pública de inclusão e de observações nas orientações, nas diferenças com o outro, e a gente defender posturas antagônicas a isso que a gente propõe. Então, eu não posso falar de liberdade de pensamento, de orientação, defendendo a misoginia. Eu não posso falar de valorização da vida sendo propagador do uso de armas. E assim vai, a gente não vai estender por conta desse tempo que a gente traz. Mas a gente deixa como espaço para reflexão de cada um. Yara. Eu não sei se você concorda comigo, mas se você discorda também faz parte desse processo democrático. Mas eu entrego a cada um que pense bem a miúde aquilo que a gente efetivamente acredita e aquilo que efetivamente que a gente propõe, que a gente pratica, como forma de valorização da vida do outro. Né? O centro do outro, eu valorizo a minha vida também. Então, meu irmão, eu quero que você traga as suas considerações finais, caso você queira falar em cima disso que eu trouxe aqui também, fica à vontade. Mas eu estou aqui todo alegria em tê-la novamente aqui presente. Eu também, meu irmão, eu também. E eu quero finalizar com uma frase de Jesus, com João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, Jesus, Cristo, né, o governador do nosso planeta,
nosso modelo e guia, o nosso mestre, ele é o sinônimo da vida. E ele diz: eu vim para que todos tenham vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. Então, valorizar essa vida, dar valor a essa vida, é principalmente a gente entender que, enquanto humanos, estamos todos na mesma condição. Todos destinados ao ideal maior da existência, que é chegar até Deus na estatura de um varão perfeito, conforme Jesus. Todos nós estamos. E entender que aqueles que ainda estão presos nos ódios, né, nas vinganças, nos discursos de desvalorização, na violência, só está perdido. E são estes os que mais precisam de amor. Yara, que fantástico. Só que eu vou fazer uma última proposta aqui, você não vai negar, porque valorização da vida, ou seja, aquilo que eu construo, que são os seus meios de divulgação dessa proposta que você traz aí. As pessoas se perguntam, que não conheciam você antes dessa live aqui, e estão perguntando aqui, quem é essa Yara Nancy? Eu quero que você, por favor, sem dizer da negativa, as suas redes sociais, onde é que as pessoas podem lhe acompanhar? Pode falar aqui, por favor, no programa Conhecer. Ô, meu irmão, mais fácil é pelo Instagram, né? O Yara Nancy, esse daqui, né? Tem sido nele que eu tenho manifestado, né, as minhas opiniões, meus posicionamentos. Eu tenho um programa na Rádio Baiana, de Riachão do Jacuípe, que eu também faço a divulgação do programa. Lá a gente falando sobre autoestima, lá a gente não está falando de espiritualidade, de espiritismo, mas a gente está falando de valorização da vida. Né? Essencialmente, hoje é o Instagram. Eu acabei concentrando toda a minha manifestação lá. É tanto que não é mais um Instagram profissional. É o Instagram de Yara, do que eu acredito, do que eu defendo e daquilo que eu procuro viver. Excelente, excelente. Grato pela sua participação, você já divulgou aí, a gente agradece essa manifestação pelo amor incondicional, fazer tudo com amor é essencial, gente. Né? E Deus ilumine a sua caminhada, minha irmã. E você sabe que você tem um amigo aqui desse lado que valoriza. E digo a todos que tive o privilégio de passar pela batuta dos seus ensinamentos, e a gente tinha diálogos maravilhosos, porque a pessoa que instiga a construção permanente, a gente tem que valorizar. Seja foi a minha primeira feliz turma de sempre. psicologia aí, em Alagoinhas. Privilégio. Valeu, minha irmã. Um abraço em todos aí, seus familiares, seu filho lindo aí. Gratidão. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau.